Para narrar a complexidade da imigração suábia e húngara de Jaraguá do Sul, o autor da dissertação de mestrado que trata-se dessa etnia também passou em 2 ocasiões pela Hungria, 2001 e 2007. Inclusive esta eu também participei. Sidney, qual é a emoção, o que é que você recorda desses 2 momentos e a diferença da primeira para a segunda viagem? Bom, essa viagem à Hungria, muitos chamaram de o retorno às origens. Até o professor Vogler, ele, como um grande visionário que era, quando ele começou a ter contato com o grupo aqui em Jaraguá do Sul, ele numa enquanto gravava entrevista em memória oral, ele perguntava para os jovens qual era o grande sonho desses jovens. E eles colocavam que o grande sonho deles era conhecer a Hungria, né? Mas o professor Vogler, como eu coloquei anteriormente, como visionário que era, já estava planejando essa viagem. E então proporcionou a esses jovens, né, com o apoio da comunidade de Jaraguá do Sul e com o apoio da comunidade da Hungria, principalmente do consulado da Hungria, né, ele proporcionou essa viagem. E foi um momento, podemos dizer assim, de muita história, de muita emoção para esses descendentes, né, que tiveram a oportunidade de estar lá. E eu coloco isso não só para os descendentes de húngaros que estavam no Brasil, mas também para os húngaros da Hungria. Porque eles desconheciam que no Brasil tinham imigrantes, que no sul do Brasil existiam imigrantes. E eu acho que assim, um dos grandes momentos que a gente poderia colocar assim, era a importância que essas pessoas lá da Hungria, né, dedicavam aos descendentes de imigrantes húngaros de Jaraguá. Por quê? O povo húngaro é um povo muito sofrido. Ao longo de toda a sua história, ele viu de invasões, de dominações, até pela questão geográfica da Hungria, ser cortada pelo Danúbio. Então sempre foi domínio, sempre foi motivos de ocupações esse território. Então é um povo muito sofrido. E eles tinham essa história, digamos assim, dos imigrantes que tiveram que sair para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Austrália, né? Então, em suas famílias tinham essas histórias, mas eles perderam esse contato. Como eu coloquei na época da Guerra Fria, né, na cortina de ferro, esses contatos se extinguiram. Então, eles, a cada apresentação do Grupo Duna aqui de Jaraguá, dançando suas danças, cantando suas canções, aquele povo, eles se emocionavam, né? Aquele povo chegavam às lágrimas. Na região de Veszprém foi feito assim, um grande movimento pela prefeitura de Veszprém, pelo governo da província, né, onde eles reuniram familiares, digamos assim, sobrenomes, digamos assim, os Pape, o Vache, Pinter, Piller, Orombozo, muitos familiares, né, digamos, dos imigrantes daqui, reuniram lá em Veszprém para ver o Grupo Duna dançar, né? E foi um momento assim, de muita emoção esse encontro. Talvez ali estivessem parentes, digamos assim, talvez ali tivessem, digamos, das pessoas que ficaram lá, estivessem se encontrando, esses familiares, né? Então assim, foi um momento de muita emoção e despertou ainda mais, eu acho, naqueles jovens que estavam participando da viagem, dos membros da Associação Húngara, despertou um respeito muito maior pela sua história, né? E eu acho que o objetivo do Vogler, né, foi alcançado ao fazer a viagem, porque além de conhecer a terra dos seus antepassados, eles também tiveram a oportunidade de conhecer um pouco ou parte da sua história. Então essa viagem de 2002, na primeira viagem, foi marcada, eu acho, por esses momentos de encontro. E já a viagem de 2007, né, a segunda viagem que o grupo fez à Hungria, foi uma reafirmação, né, daquilo que eles constataram no primeiro momento. Então nessa segunda viagem, eles tiveram a oportunidade de fazer cursos de dança lá dentro da Hungria com professores húngaros, né, ensinando danças para eles. Tiveram a oportunidade de vivenciar um pouco mais o idioma húngaro, que, como a gente colocou, é totalmente desconhecido aqui na região de Jaraguá, até por uma série de motivos que já foram explanados, mas tiveram a oportunidade de ter um maior contato com esse idioma, com a questão da culinária húngara, que eu acho também importante, as diferenças, né, que existe. Então a gente vê o strudel húngaro é diferente do strudel de Jaraguá, né?
Mas por quê? Aquilo que a gente colocou, as coisas mudam, as pessoas mudam, as tradições mudam. A gente não pode querer que uma tradição ela fique estagnada ao longo de mais de 100 anos. Né? E é isso que a gente tem que se reportar. Né? Então acho que essa vivência, que essa oportunidade que esse grupo teve de fazer essas 2 viagens à Hungria, apresentar as suas danças, apresentar um pouco da história aqui de Jaraguá, acho que foi muito importante, né, para essa comunidade daqui. E eu retorno a colocar aqui, o movimento de revalorização da cultura de Jaraguá do Sul é um movimento que deu certo, com seus erros e com seus acertos, né, mas é um movimento que vem aí desde 1995 e que continua até os dias de hoje, né, 2011, e que eu creio que vai continuar, mas é um movimento que está dando certo porque ele traz, né, a comunidade para vivenciar a sua história. Isto é importante a gente destacar o papel da Catarina, da Petras, que veio aqui inclusive ensinou o idioma, né? Deu início à largada, que deverá dar continuidade com a Cristiane Kitzberg, e também lá na própria Hungria, os alunos da Catarina, que é o caso do Dr. Peters, né? Então que eu queria que você destacasse essas pessoas e a contribuição, né, e o contato direto que eles têm ainda com a Associação Húngara de Jaraguá do Sul com o Brasil. Eu acho que a participação dessas pessoas, desses nomes que você colocou, a Katalin Kovacs, né, hoje doutora, né, em antropologia, que desenvolveu um trabalho sobre a história e identidade dos húngaros de Jaraguá, né, que também proporcionou, digamos assim, que foi uma das mentoras da segunda viagem do grupo à Hungria. A Petra Paulix, que fez aqui um trabalho também dos primeiros passos da língua húngara aqui na comunidade, o professor Peter, né, que tem lá uma vivência muito grande com a história da Hungria, com a história dos imigrantes para a América, né, que tem todo esse conhecimento. Né. Essas pessoas são fundamentais para a manutenção dos laços Brasil e Hungria, Jaraguá do Sul Vestre, podemos colocar assim, porque a dificuldade do idioma dificulta, por exemplo, se torna-se muito difícil o contato. Né? Os nossos húngaros, os imigrantes, os descendentes de imigrantes aqui, eles não conseguem manter um contato. Então a gente precisa ter o apoio dessas pessoas, né? Através das entidades que eles representam, sejam elas universidades, sejam elas entidades culturais, sejam elas governos municipais ou estaduais, né, ou o próprio consulado. É importante ter-se essa troca de experiências, essa troca de informações, esse intercâmbio, para que esse movimento possa se solidificar e que ele possa, ao longo dos anos, aí, estar sendo mantido. Tá certo, então, Sidney, muito obrigado.